A vereadora Amanda Pascoal se referiu a mim aqui no plenário e eu resolvi trazer uma resposta, porque ela se referiu, insinuando que eu era um cara transfóbico e outros mais xingamentos que vocês já conhecem. Também disse a vereadora que é cristã, vem de uma família cristã. Só que eu bem sei como cristão, já que li a Bíblia algumas vezes, que a agenda woke não é uma agenda compatível com o cristianismo, e eu suspeito que a vereadora ainda não tenha lido a Bíblia. Então, eu prometi ontem e trouxe hoje aqui, vereadora, uma Bíblia de presente para a senhora poder ler, aprender um pouco do que é realmente o cristianismo e se libertar, talvez. Eu tenho certeza que esse livro pode transformar a sua vida. E gostaria de complementar dizendo que os dados que muitas vezes são usados para causar histeria, dizer que o Brasil é um país extremamente transfóbico, parece que tem transexuais sendo perseguidos em todas as ruas, eles não são verdadeiros. Na maior parte das vezes, os dados usados pela esquerda para justificar esse discurso são dados que vêm de fontes sem credibilidade alguma, apenas usadas para causar histeria. Ah, mas existem casos de violência e eles devem ser combatidos? Existem. E se você me mostrar uma transexual sendo agredida simplesmente pelo fato de ser transexual, estarei ao lado dela. Sou contra qualquer tipo de violência. Agora, o que nós não podemos aceitar é que a liberdade das pessoas de expressarem a própria opinião, a liberdade das pessoas de defenderem as mulheres, inclusive, porque não é certo um homem poder bater em uma mulher no esporte. Essa liberdade deve ser respeitada. Então, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu te chamo de vereadora, sempre, porque eu sou um cara educado. Eu não quero te desrespeitar, te ofender. Mas, no debate de gênero, que é o debate que vocês sempre colocam, eu não posso me eximir de dizer que biologicamente Vossa Excelência é homem. E o termo biológico, ele precisa ser afirmado. As diferenças biológicas, elas são significativas. Então eu tenho que ter o direito, enquanto cidadão, de afirmar que uma transexual, por mais que se identifique como mulher, tem o direito de se identificar, ela biologicamente não mudou. Biologicamente continua sendo um homem. E não seria justo, por exemplo, a vereadora Amanda Pascoal brigando com uma mulher no ringue, ou agredindo uma mulher em qualquer outro esporte. Por quê? Porque a força é desproporcional e a biologia se impõe acima dessas coisas. A ideologia, ela não está acima da biologia, a ideologia não está acima da biologia, a ideologia não está acima da verdade. Então, eu, como vereador aqui de São Paulo, estou colocando uma verdade. Queria saber, inclusive, vou deixar aqui para a vereadora, a senhora acha justo um homem biológico bater em uma mulher? Porque mesmo que se identifique e tenha o direito de se identificar, eu tenho o direito de afirmar a verdade biológica e eu tenho o direito de defender as mulheres que sofrem com essa violência. Muito obrigado. Você perguntou, você falou, você acha justo que homens batam em mulheres? Eu gostaria de ver a sua indignação com os índices de feminicídio que cresceram tanto na gestão de Tarcísio e na gestão de Ricardo Nunes. E também com todas as crianças que são vítimas de violência sexual, que muitas vezes são praticadas, eu quero dados, crianças que são vítimas de violência sexual que são praticadas por homens de bem, tal qual o senhor, por pais, por irmãos, por tios. Ela ensinou que homens como eu cometem violência sexual. Você vê como é que é a extrema esquerda? Basta você expressar a sua opinião que eles partem pro ataque pessoal, o ataque baixo. Em nenhum momento aqui eu fiz ataque pessoal, mas vocês veem como eles agem. Eu também processarei a vereadora aqui por essa fala, infelizmente, lamentável. O senhor falou também aqui, em uma das suas falas, que todes não existe. Eu acho que o senhor deveria voltar a usar vós me ser e vós sos me ser, já que a língua para o senhor não evolui. Isso é um grande problema. Agora, voltando aqui para a questão das pessoas trans nos esportes, eu não sei também qual a formação acadêmica de vossas excelências, mas o Comitê Internacional, o Comitê Olímpico Internacional é formado por cientistas, não por negacionistas, por especialistas e por atletas que vão regular as pessoas trans para terem os mesmos níveis hormonais de pessoas cis. E não adianta querer falar de uma verdade biológica que não existe com base em achismo e também desrespeitar uma autoridade, porque eu sou uma autoridade tal qual os senhores, uma autoridade aqui dentro dessa casa que precisa ser respeitada. Se me citaram nominalmente para dizer que eu sou um homem, vão responder na justiça e quem vai analisar isso serão os juízes. E agora, como o senhor me deu uma Bíblia, eu também vou dar uma Constituição, eu acredito que o senhor tem em casa, mas foi pautada nessa Constituição que o STF conseguiu equiparar tanto a homofobia quanto a transfobia ao crime de racismo e será passível de investigação. Você afirmar uma questão biológica e científica nada tem a ver com transfobia. Nada tem a ver com discriminação. Estudos e mais estudos existem, feitos no exterior, revisados por pares. Já usei esses estudos várias vezes em debates, inclusive, que demonstram que terapias hormonais não são suficientes para significativamente reduzir a força de uma transexual. Então uma transexual, ela vai ter vantagem física na competição.
Existem casos noticiados pela imprensa, explícitos, de mulher sofrendo traumatismo craniano no MMA. Mas não, aqui nós temos um exemplo claro. A vereadora Silvia foi um exemplo claro aqui, de uma feminista que não defende as mulheres. Aí quem defende as mulheres? Lucas Pavanato. Quem defende as mulheres? Donald Trump nos Estados Unidos, que está tomando uma medida acertada, proibindo esse absurdo. E é o óbvio, é o que cada cidadão pensa. Mas como vocês não têm capacidade, não têm envergadura intelectual para enfrentar os argumentos, o que vocês fazem? Vocês rotulam. Vocês tentam inferiorizar a pessoa, tentam deslegitimar a pessoa, porque o argumento não tem como ser enfrentado. Porque o argumento se impõe, é a realidade óbvia das coisas. Não existe Estado mais autoritário do que aquele Estado que me obriga a negar aquilo que os meus sentidos estão me informando. Os meus sentidos me informam algo e eu tenho que negar, por conta de um autoritarismo, por conta da extrema esquerda, por conta da agenda woke. Então isso tudo é um absurdo. Isso tudo não pode ser admitido. E a vereadora Amanda Pascoal citou aqui: você precisa ler a Constituição. Eu quero que ela me cite qual artigo da Constituição está escrito transfobia. Que eu saiba, foi uma interpretação do STF, uma interpretação inclusive esdrúxula, porque é uma interpretação que desrespeita o papel do Poder Legislativo, e uma interpretação que nunca foi a intenção do autor constitucional. Um termo que nem existe na Constituição. Então quem está me mandando ler a Constituição nunca leu a Constituição. Quem fala em Bíblia aqui nunca pegou em uma Bíblia. Então essa é a esquerda. A esquerda que diz defender as mulheres, mas se coloca contra as mulheres em nome de uma ideologia. A esquerda que nega a ciência. Nega a ciência, que afirma, a ciência atesta, que terapias hormonais em crianças podem causar consequências irreparáveis. Câncer, morte da criança, esterilidade. E essa mesma esquerda que diz, tem que proteger as crianças, vocês defendem envenenar as crianças com hormônio? É isso que vocês defendem? Vejam só a hipocrisia. E se acham que eu vou ameaçar, levar para a justiça, vou ameaçar processar, porque você está falando o que você pensa? Não vou recuar. Não vou recuar. Até porque a Bíblia ensina. A Bíblia ensina lá em Gênesis que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Agora não posso ter minha fé? Vereador aqui pode acreditar na utopia do comunismo, tá tranquilo. Pode acreditar em agenda woke, que nega a realidade. Eu tenho que negar minha fé. Coisa nenhuma, eu não tenho medo algum de vocês, não vou recuar 1 centímetro. E se vocês não estão acostumados com democracia porque defendem Cuba, Venezuela, aqui vocês vão ter que aceitar, aqui vocês vão ter que engolir, porque a minha voz vai ter espaço.